A exploração espacial é uma das maiores conquistas da humanidade. É uma história que mistura ciência, ousadia e a busca incessante por entender o que existe além da nossa atmosfera. Desde os primeiros foguetes rudimentares até a chegada do homem à Lua, cada passo foi marcado por desafios, avanços tecnológicos e momentos históricos que inspiraram o mundo inteiro. Neste vídeo, vamos explorar como tudo começou, os primeiros desafios enfrentados e as conquistas que abriram caminho para a exploração do espaço. Aproveite este conteúdo e, se estiver gostando, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Isso nos ajuda a continuar trazendo conteúdos como este. A história da exploração espacial tem raízes muito antigas. Podemos começar olhando para os primeiros registros de experimentos com foguetes, que datam do século XIII. Na China, por exemplo, o uso de pólvora não era apenas para fogos de artifício, mas também para criar armas que funcionavam com propulsão a jato. Esses foguetes rudimentares, muitas vezes usados em batalhas, são considerados os primeiros passos na tecnologia que, séculos mais tarde, levaria a humanidade ao espaço. O verdadeiro salto tecnológico começou séculos depois, quando cientistas e inventores passaram a estudar as leis da física e como elas poderiam ser aplicadas ao voo. Um dos nomes mais importantes nesse contexto foi o do físico Isaac Newton, cujas leis do movimento forneceram a base teórica para entender como um objeto poderia escapar da gravidade terrestre. Sem essas descobertas fundamentais, a exploração espacial seria impossível. Avançando para o final do século XIX e início do século XX, a ideia de viajar para o espaço deixou de ser apenas uma especulação científica e começou a se tornar um objetivo real. Cientistas como Konstantin Tsiolkovsky, na Rússia, desenvolveram teorias detalhadas sobre como foguetes poderiam ser usados para explorar o espaço. Ele foi o primeiro a sugerir que um foguete com múltiplos estágios seria necessário para atingir a velocidade suficiente para escapar da gravidade terrestre. Embora suas ideias fossem apenas teóricas na época, elas serviram de inspiração para gerações de engenheiros e cientistas. No início do século XX, outros pioneiros começaram a transformar teoria em prática. O engenheiro norte-americano Robert Goddard é frequentemente chamado de pai do foguete moderno. Em 1926, ele lançou o primeiro foguete a combustível líquido do mundo, um feito que abriu um novo capítulo na história da exploração espacial. Embora o foguete de Goddard tenha atingido apenas uma altitude modesta, ele provou que a tecnologia de combustível líquido era viável. Este tipo de combustível é até hoje utilizado em missões espaciais. Durante as décadas de 1930 e 1940, a pesquisa em tecnologia de foguetes avançou rapidamente, muitas vezes impulsionada por objetivos militares. A Alemanha nazista, por exemplo, desenvolveu o foguete V-2, que foi o primeiro míssil balístico de longo alcance do mundo. Apesar de ter sido usado como uma arma de guerra, o V-2 representou um avanço tecnológico significativo, pois foi o primeiro foguete a alcançar a borda do espaço. Após a Segunda Guerra Mundial, cientistas alemães envolvidos no programa V-2, como Wernher von Braun, foram levados para os Estados Unidos e União Soviética, onde contribuíram para o desenvolvimento de programas espaciais. A competição entre os Estados Unidos e a União Soviética foi um dos maiores impulsionadores da exploração espacial no século XX. Esse período, conhecido como a Corrida Espacial, teve início logo após o fim da Segunda Guerra Mundial e foi intensificado pela Guerra Fria. As duas superpotências enxergavam a exploração espacial como uma forma de demonstrar superioridade tecnológica e militar, além de inspirar orgulho nacional. Em 1957, a União Soviética deu início à era espacial com o lançamento do Sputnik, o primeiro satélite artificial da história. O Sputnik era uma esfera metálica simples, mas seu lançamento foi um marco histórico, pois provava que era possível colocar um objeto em órbita ao redor da Terra.
Esse feito gerou uma reação imediata nos Estados Unidos, que intensificaram seus esforços para não ficar atrás na corrida espacial. Pouco tempo depois, em 1961, a União Soviética alcançou outro feito impressionante. O cosmonauta Yuri Gagarin se tornou o primeiro ser humano a viajar para o espaço. Ele completou uma órbita ao redor da Terra a bordo da espaçonave Vostok 1. A missão de Gagarin foi um sucesso e consolidou a liderança soviética nos primeiros anos da corrida espacial. A conquista gerou uma grande onda de entusiasmo em todo o mundo e inspirou milhões de pessoas a sonharem com a exploração do espaço. Por outro lado, os Estados Unidos estavam determinados a recuperar o atraso. Em 1962, o presidente John Kennedy fez um discurso histórico, no qual prometeu que o país colocaria um homem na Lua antes do final da década. Este compromisso deu início ao programa Apollo, que se tornou uma das maiores realizações tecnológicas e científicas da história. Mas a exploração espacial não era apenas uma questão de prestígio entre as superpotências. A corrida espacial trouxe avanços científicos que beneficiaram toda a humanidade. Por exemplo, o desenvolvimento de satélites permitiu a criação de tecnologias como o GPS, a comunicação global e o monitoramento climático. Esses avanços mudaram radicalmente a forma como vivemos e nos conectamos com o mundo. No início da década de 1960, enquanto a União Soviética liderava a corrida espacial, os Estados Unidos trabalhavam intensamente no desenvolvimento do programa Apollo. O programa era incrivelmente ambicioso e envolvia desafios técnicos, financeiros e humanos sem precedentes. A NASA, a Agência Espacial dos Estados Unidos, foi encarregada de liderar essa missão histórica. Para alcançar a meta de levar o homem à Lua, a NASA precisou desenvolver novas tecnologias, projetar espaçonaves mais avançadas e treinar uma equipe de astronautas que seriam os primeiros humanos a pisar em outro corpo celeste. Uma das etapas cruciais para o sucesso do programa Apollo foi a construção do foguete Saturno V. Este foguete foi projetado pelo engenheiro Wernher von Braun e sua equipe e se tornou o veículo de lançamento mais poderoso já construído. Com mais de 100 metros de altura, o Saturno V foi projetado para levar astronautas e equipamentos necessários para as missões lunares. A cada teste, os engenheiros enfrentavam problemas complexos que precisavam ser resolvidos rapidamente, pois a promessa de alcançar a Lua antes do final da década pressionava o cronograma. Mas antes de chegar à Lua, a NASA precisou testar suas capacidades em missões preliminares. As missões Apollo 7, Apollo 8, Apollo 9 e Apollo 10 foram essenciais para garantir que todos os sistemas funcionassem perfeitamente. A Apollo 8, por exemplo, foi a primeira missão tripulada a orbitar a Lua, uma experiência que proporcionou imagens impressionantes do nosso planeta visto do espaço e preparou o caminho para a missão seguinte. Finalmente, em julho de 1969, chegou o momento histórico. A missão Apollo 11 foi lançada no dia 16 de julho de 1969, com os astronautas Neil Armstrong, Buzz Aldrin e Michael Collins a bordo. O foguete Saturno V levou a espaçonave até a órbita terrestre, e, de lá, iniciou a jornada até a Lua. Após uma viagem de cerca de 4 dias, a espaçonave entrou na órbita lunar. Neil Armstrong e Buzz Aldrin entraram no módulo lunar, chamado Águia, enquanto Michael Collins permaneceu no módulo de comando orbitando a Lua. No dia 20 de julho de 1969, o módulo lunar pousou na superfície da Lua. Armstrong foi o primeiro a sair e pisar no solo lunar, pronunciando a famosa frase: "Este é um pequeno passo para o homem, mas um grande salto para a humanidade." Aldrin juntou-se a ele pouco depois, e juntos os dois realizaram experimentos científicos, coletaram amostras de solo lunar e plantaram uma bandeira dos Estados Unidos. Enquanto isso, milhões de pessoas em todo o mundo assistiam ao feito histórico pela televisão, marcando aquele momento como um dos mais emocionantes e inspiradores da história moderna.
O sucesso da Apollo 11 foi um marco para a humanidade, mas não foi o fim do programa Apollo. Outras missões foram realizadas, incluindo a Apollo 12, que também pousou na Lua, e a Apollo 13, que enfrentou um sério problema técnico no caminho, mas conseguiu retornar à Terra graças à engenhosidade dos astronautas e da equipe em terra. A Apollo 17, realizada em 1972, foi a última missão a levar humanos à Lua. Depois do programa Apollo, os objetivos da exploração espacial começaram a mudar. As missões passaram a se concentrar mais em estudos científicos, no desenvolvimento de tecnologias espaciais e na construção de estações espaciais. Em 1971, a União Soviética lançou a Salyut-1, a primeira estação espacial do mundo, e, anos mais tarde, os Estados Unidos construíram a Skylab. Esses projetos abriram caminho para a colaboração internacional que culminou na Estação Espacial Internacional, que ainda hoje é um centro de pesquisa e cooperação científica entre várias nações. A exploração espacial continua evoluindo. Nos últimos anos, novas missões foram planejadas para levar humanos de volta à Lua, e a ideia de explorar Marte se tornou um objetivo concreto. Empresas privadas, como a SpaceX, entraram na corrida, desenvolvendo tecnologias que prometem tornar a exploração espacial mais acessível e sustentável. Além disso, missões não tripuladas, como sondas enviadas a planetas e telescópios espaciais, continuam a ampliar nosso conhecimento sobre o universo. A chegada do homem à Lua foi um feito incrível, mas também um lembrete de que a exploração espacial é um esforço coletivo, que exige coragem, inteligência e trabalho em equipe. Ela nos mostrou que, mesmo diante de desafios aparentemente impossíveis, a humanidade pode alcançar grandes feitos quando se une em busca de um objetivo comum. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos. Isso nos ajuda a continuar explorando temas fascinantes como este. Deixe nos comentários o que mais você gostaria de saber sobre a história da exploração espacial. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.